Oi gente, hoje é um vídeo diferente, é um vídeo de arrumando a nossa biblioteca. Uma mini biblioteca, né? Um pouco do que a gente tem. Nós temos 3 prateleiras de livro, não dá pra ver aqui muito bem. E esse microfone não tá funcionando, tá? É porque meu marido tava usando pro trabalho dele e eu deixei aqui. Então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dos livros que a gente tem. É tudo misturado. A gente tem muito... Tem coisa cristã, tem ficção científica, tem financeiro, coisas financeiras, vida financeira. Tem muito sobre artes também. Tem de futebol, porque meu marido, ele entende tudo de futebol. Tudo que vocês imaginar, ele entende. Então tem livro de futebol, tem os clássicos, né? Tem Clarice Lispector. Deixa eu ver o que mais a gente tem aqui. Machado de Assis. Tem até livro do Steve Jobs. Então, só pra vocês verem, né? Tem também... Cadê? Um que eu li. Crime e Castigo, do Fyodor. Eu achei Dostoiévski, sabe? Eu achei ele muito, muito bom. Que é esse aqui, ó. Esse, ele é adaptado. Então é muito, muito, muito mais fácil pra ler. Não me lembro se tem review aqui no YouTube sobre esse livro, de quando eu li. Mas vale muito a pena, tá? Esse livro eu li super rápido, porque é uma história muito intrigante. Faz você querer ficar na história e aí você quer terminar o livro quanto antes, sabe? Você quer continuar lendo. Então, é muito bom. Eu não curto muito livro de autoajuda, mas tem um que em especial eu gostei muito, já li ele acho que 3 vezes. E é o que me ajuda também. Aproveitar já e tirar um pozinho. É o que me ajudou, ó, o Milagre da Manhã. O pessoal que acorda às 5 da manhã, sabe? Ele tem me ajudado muito a conseguir continuar acordar cedo, porque assim, não é uma tarefa fácil assim. Eu sei que para uns, eu sou da manhã, é mais fácil acordar e tal, mas assim, dia de frio é muito difícil acordar cedo, dia de chuva então, só no calorzão mesmo que você não aguenta mais ficar deitada que você consegue acordar cedo. Mas quando você começa a entender os benefícios e o quanto o seu dia rende, o quanto o seu dia é produtivo, o quanto o seu corpo fica mais leve quando você acorda mais cedo, é inexplicável. Aí aqui é legal, porque esse aqui, deixa eu ver, esse é só o livro, porque eu tenho um outro que é tipo um diário. Esse aqui é o livro, O Milagre da Manhã, mas se eu não me engano eu tenho o diário do livro do Milagre da Manhã. Então você consegue escrever algumas coisas. É o início para depois virar um hábito. Então você consegue ir adaptando um pouquinho. Amanhã eu vou acordar às 5, tá? Se não der, eu vou acordar às 6. Para quem entra trabalhar já muito cedo, né? No meu caso, eu entro trabalhar às 9. Então a gente acorda às 6, a gente acorda 15 para 6. Antes eu tava acordando às 5, né? Eu tava acordando até 15 para 5 e meu dia rendia muito, mas eu tava ficando muito cansada. Apesar também que eu estava numa outra época assim da vida, que o trabalho que eu tava não tava me fazendo muito bem. Então, talvez era isso também, que o meu sono não tava sendo muito bom. Mas enfim, esse livro é uma autoajuda que vale muito a pena, tá? E aí, deixa eu ver, outro que eu indicaria, que é muito bom, Cristianismo Puro e Simples, tá? Do C.S. Lewis, o mesmo criador de Nárnia. Esse livro é para você entender, assim, o básico do cristianismo, sabe? E realmente você vai começar a ver as coisas mais leves, mais simples de entender. E você vai conseguir desfrutar do amor de Cristo de uma forma mais simples e de uma forma... Como que eu posso explicar? Não é sem pressão, sabe? Mas é você entender realmente quem é Deus, quem é Jesus, a Trindade. É um livro que vale muito a pena. É baratinho esses livros do C.S. Lewis. Às vezes na Americana você acha na promoção, então vale a pena.
Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui, que é legal. Ó, esse aqui eu não li, foi... meu marido começou a ler, que é do Larry Crabb, O Silêncio de Adão. Porque todo mundo joga a culpa na Eva, né? Ah, porque Eva comeu a maçã. Tá, mas e Adão? Né? Porque Adão ficou em silêncio, né? Ele não era o que estava ali para auxiliar, auxiliador é Eva, né? Mas ele era o companheiro. Por que ele deixou ela se afastar tanto e não esteve junto? Quando ela pecou, quando ela comeu o fruto, por que ele permaneceu em silêncio e não falou para ela, não come, né? Então é um livro que tem review muito bom dele, muita gente falando bem dele. Talvez valha a pena vocês lerem também. Outro que é muito bom, esse aqui, ó, do Caíto Maia, o dono da Chili Beans. Gente, a Chili Beans é a maior marca de óculos, de armação de óculos. E a história dele é muito incrível. Quem conhece ele lá do Shark Tanks, não imagina, né? Até imagina um pouquinho, porque o jeito dele, né? Todo extrovertido. Imagina um pouquinho como ele é. Mas lendo o livro você vai descobrir como começou tudo a história da Chili Beans. E é um livro que é inspiração, pra falar a verdade. Pra gente que começa um pequeno negócio e a gente consegue visualizar o futuro desse negócio. Mas as vozes ao redor às vezes falam que não vai dar certo, que é sonhar demais. Mas nesse livro vocês vão conseguir entender que vale a pena insistir no seu negócio, no seu sonho. Basta estudar sobre e ser também não só esforçado, né? Mas você não desistir. Se você tem muita convicção do que você quer, vale a pena você insistir. Deixa eu ver outro livro aqui que eu acho legal. É que essa parte aqui eu já arrumei tudo. Esse aqui, ó, é um livro que eu ganhei do meu irmão de Natal, Terapia com Deus. Eu achei ele bem legal, é bem simples. Ele é tipo um devocional diário. Aí tem, ó, dia 1, semana 1, né? Aí você lê, tem um textinho, aí tem uma explicação, aí tem um exercício prático que é para você fazer durante a semana. Por exemplo, esse, ó, reserve um tempo em silêncio com Deus e pergunte: Senhor, quem sou eu para ti? Filho amado, né? Anota todas as palavras, versículos ou imagem que vierem à sua mente durante esse momento. Releia João 1,12. Diariamente declare em voz alta: sou filha de Deus. Viu? Que eu acabei de responder. Já veio na minha cabecinha o que eu era. Sou filha de Deus, amada, aceita e segura em Cristo. Sempre que se sentir tentada a se comparar ou a duvidar do seu valor, volte para essa verdade. A identidade em Deus é o alicerce de uma vida plena e essa jornada começa agora. Muito legal, né? Gente, Cristo morreu por todos, então todos podem ser filhos de Deus, né? Basta você crer na cruz de Cristo que você se torna um filho. Gente, esse aqui é polêmico. Você é o ponto fraco de Deus, é do Iago Martins. Esse livro, se eu não me engano, foi lançado numa época de eleição. Não lembro se é 2022. E tem autógrafo dele. Olha só, tinha até esquecido que eu tenho autógrafo dele. A gente comprou num evento que chama Flor Caveira, né? Para os religiosos de plantão, né? Que tem medo de cabelo e tal, vai achar uma blasfêmia. Mas enfim, é um evento que reuniu teologia, rock, cultura. Então foi muito legal. E o Iago foi pregar lá e aí a gente conseguiu uma fotinha com ele e conseguiu também um autógrafo. Esse livro é como se fosse um grito contra a idolatria, né? Política aí, que coloca o nome de Deus, fazem uma fanfarra aí com o nome de Deus. E também há um pregador aí que bajula muito, sabe? Ele é um coach que
você é lindo, você é o ponto fraco do Senhor. Gente, Deus é soberano sobre todas as coisas e a gente não é nada, a gente é totalmente dependente do Senhor, tá? Eu sei que tem gente que vai achar, eu sou precioso, tal. A gente é filha. Pronto, tá? A gente é filha. É um livro que vale a pena ler também, tá? Às vezes ele parece um pouco cansativo, mas eu acho que é muito interessante para quem tem Deus, vê Deus como um mágico da lâmpada, sabe? Lá o gênio da lâmpada, que Deus tem que fazer todas as suas vontades. E não, Deus não tem que fazer todas as minhas vontades, porque a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. Então, a gente entende que a graça é o favor imerecido de Cristo, né? E aí tem gente que hipergraça, né? Não. Eu posso tudo e eu mereço tudo. Nina, não. Não é assim que as coisas servem. Ó, esse livro que eu li é muito legal. Pra mim, eu acho que é tipo uma autoajuda também. É do Jamil Albuquerque, A Arte de Lidar com as Pessoas. Não é fácil lidar com as pessoas. É muito difícil. Cada um tem o seu jeitinho. Tem uns que são estourados, mas é a personalidade deles. Tem uns que é muito calminho, então guarda as emoções. Tem o irônico, tem o engraçado. Então, como lidar com elas, né? Como conseguir viver em unidade com essas pessoas, né? Viver assim, na paz com todos, né? Que não é fácil. Então, esse aqui é muito legal para trabalho, para igreja, para família. Então, é um livro muito bom. A gente tem esse livro também do Steven Pinker. É Steven Pinker. Como a mente funciona. Pra gente que às vezes é um pouco ansioso, preocupado demais, é um livro muito importante para você entender, né? Porque as emoções surgem, porque que você tá ansioso, o que isso gera no seu corpo. Então tudo tá aqui na mente. Então, como a mente funciona, ele é um livro bem grande, mas é muito interessante. E não é um livro que você precisa ler todo de uma vez, né? Você pode ler em partes. Vamos ver outro aqui que eu acho legal. Esse é o de futebol, que eu falei pra vocês que o Johnny gosta. É do Bela Gutmann. Esse, segundo meu marido, foi o melhor treinador que o mundo já teve. Então, o Johnny gosta muito mesmo de futebol. Então, aqui fala um pouco da história do futebol e uma lenda, né, do século XX. Então, para quem gosta, olha, até dobrou a judiação. Vale a pena também adquirir. Gente, a Amazon sempre tem promoção de livro e às vezes tem livro gratuito para Kindle, né? Não sei o jeito que fala, não lembro. Eu não sei porque eu não tenho, né? Eu gosto de livro físico mesmo. Deixa eu ver o que mais aqui. A gente tem os escritos de São Francisco, é católico, mas tem muitos escritos que fazem muito sentido pra gente como ser humano, como pessoa, sabe? Questão de fazer o bem, ajudar o próximo. Então tem algumas coisas que dá pra gente acrescentar no nosso ser como ser humano, como pessoa. A mesma coisa da arte de lidar com pessoas, mas aqui é mais religioso, né? Mas é um livro muito bom também. Eu vou ler aqui, ó, uma partinha aqui para vocês. Bem-aventurado o servo que tanto ama e respeita seu irmão, quando esse estiver longe dele, como quando estiver com ele, e não disser por trás dele aquilo que com caridade não pode dizer diante dele.
Então, não fale mal da pessoa que não tá na sua frente. Simples, né? Se você não pode falar na frente dele, também não fale por trás. Então, ó, são coisas úteis pra nossa vida. Então, é um livro curtinho, ó. E muito, muito bom. Vamos ver aqui o que mais nós temos. Nesse... Cadê? Aqui, ó. Tem os últimos livros que a gente tava lendo. Esse aqui é o que eu vou começar a ler agora. O Johnny já terminou e é muito bom. Filosofia da Arte. Foi um cantor cristão de rock que indicou ele. E aí a gente resolveu comprar. O nome do autor é Humberto Holden. E é um livro super curtinho, mas é muito legal. É cristão, é um livro cristão, mas como cristão pode desenvolver a arte no nosso meio, né? Preciso me titular, né? Colocar o título nas minhas coisas de eu sou dançarina gospel, eu sou guitarrista gospel. Não, eu sou guitarrista e eu sou bailarina. Só que somos cristãos. E como que a arte pode fazer parte da nossa vida e como que a gente pode impactar outras vidas através da arte. E a gente entrega a nossa arte para Cristo, né? A gente entende que tudo vem dele, todas as coisas pertencem a ele. Então, não dá para fazer uma dicotomia do sagrado e do profano quando a gente fala sobre a arte em si, né? Tocar, dançar. Quando a gente fala de música, a gente já sabe que as músicas que têm letras sexuais, né? Palavras ruins, a gente não consegue ver como uma arte bela. Mas enfim, o Johnny vai fazer um review daquele livro e depois que eu ler eu posso dar o meu ponto de vista. Mas o que ele tem falado sobre a leitura desse livro é muito bom. E é legal, né? A capa ser a Mona Lisa, né? Eu achei muito interessante. Outro livrinho acabou de chegar que a gente vai ler também, que é Música apresentada como ciência e artes. Então, é interessante. A gente não leu ainda. Gente, tem esse livro da Stormy. Eu gosto muito dessa autora, sabe? É uma autora cristã também. Stormy Omartian. O Poder da Esposa que Ora. Assim, sabe quando a gente fala, nossa, quando a mãe ora pelo filho, o filho é protegido, a oração da mãe pode muito em seus efeitos. A gente sempre escuta muito isso, eu sempre escutei. E eu acredito muito nisso também. E também eu acredito que a esposa que ora faz muita diferença na vida do marido. Assim como o marido que ora, né? A gente, pelo menos assim, na minha religião, a gente aprende que o marido é o líder espiritual da mulher. Então, ele vai orar pela gente, ele vai nos proteger. Essa seria, né, na teoria, um ato de amor do nosso marido. Orar por nós, nos proteger, nos ensinar, nos ajudar nas nossas dificuldades. E a mulher também pode ser a mesma coisa, né? Então a gente ora pelo nosso marido, pede proteção, ajuda ele no que for necessário, no trabalho. Esse livro foi o livro que o Johnny leu assim que a minha sogra faleceu. Chama Anatomia de um Luto. É o mesmo autor de Nárnia, C.S. Lewis, não o mesmo autor lá do livro que eu falei do Cristianismo Puro e Simples. É meio triste, eu acho, sabe? Porque ele ficou meio revoltado e aí ele não entendia o que tinha acontecido. Esse livro conta a história de quando ele perdeu a esposa dele, então é um livro um pouco triste. Mas eu acredito que a graça alcançou ele, com o tempo ele entendeu, né, a morte. Porque o Johnny, graças a Deus, tá entendendo, mas a dor tá ali, né? Ela não passa.
mas tá ali, mas a gente começa a entender com outros olhos, né? A gente começa a aceitar, eu acho, né? Porque quando meu pai faleceu, o que me acalmava era entender que ele estava num lugar melhor, que ele estava com Cristo, né? Num céu que não há mais dor, não há mais choro, não há mais tristeza, não há mais morte. E um dia eu vou reencontrá-lo. Meditações de Marco Aurélio. Foi um livro que o Johnny ganhou da mãe dele de Natal. Acho que do nosso último Natal com ela, o Johnny tinha ganhado alguns livros dela. E esse aqui foi um deles. Não, ele já leu, mas eu não cheguei a ler. Mas falam que é muito bom também. Vamos ver o que mais tem aqui. Deixa eu ver algum que eu acho... Ó, esse livro eu acho que eu já mostrei também aqui em algum momento. 1001 Maneiras de Premiar Seus Colaboradores. Assim que a loja teve condição de contratar um funcionário, eu já peguei esse livro para ler, para entender mais ou menos o que daria para eu fazer. Então, é um livro legal também para quem é empreendedor. É um livro bom. Assim, pra verdade, é um livro um pouco antigo, então tem coisa ali que já não faz tanto sentido. Mas algumas coisas é atemporal, né? Não mudam e dá para usar com os funcionários hoje em dia também. Esse livro, ó, Minha História aos Olhos do Criador, é a mãe de um amigo nosso que escreveu. E aí a gente ganhou dela. Foi muito legal. A dona Sueli Nunes. E ela conta a história dela. Então é muito interessante. Ela conta quando ela conheceu o marido, aí quando vieram os filhos. É uma história bem interessante. É um livro fininho. Então, é uma escritora aqui da nossa cidade. Então é muito legal. Deixa eu ver o que mais tem aqui de interessante que eu posso usar para vocês. Porque assim, a gente tá com muito livro. Esse livro eu achei muito legal. É do Palavra Cantada, eu usava quando eu dava aula. Ele é um máximo e... máximo um músico passeia pela orquestra. Então, ratinho, ó. É a história de um ratinho que vai numa escola de artes. Eu tenho esse, que é o passeio pela orquestra, visita a escola de música, e eu tenho que visita a escola de dança. Então é um livro bobinho, né? Mas eu achei legalzinho até. Deixa eu ver. Barbie na pontinha do pé, porque a capa é linda, né? Eu não li ainda esse livro. Mas assim, ó, é mega curtinho. Eu juntei, né, a Barbie e bailarina. Eu tinha que ter esse livro, né? Eu guardei. Já tem o livro Mãe de Primeira Viagem, para quando chegar a minha vez. Se vai me ajudar? Não sei, porque é só a prática mesmo, né? Pra fazer a gente aprender alguma coisa, né? Essencialismo, o Johnny também já leu. Eu li só algumas coisas, tá? Eu não li muito, não, esse eu acho. Ou é esse que eu li? Não, acho que eu li do Disciplina, é. Esse aqui eu não li muito, mas... Ou eu li, nem lembro mais, gente, se eu li ou não. Mas o Johnny fala que é muito bom. É um livro que tá bem hypado, né? Você vê todo mundo falando desse livro. Olha que legal esse aqui, que vintage. Esse aqui é um almanaque da Netflix. Quando a Netflix fez 10 anos, eles fizeram esse livro. E é muito legal que conta, ó, toda a história da Netflix durante esse tempo. E aí conta das séries, ó, que passou em 2020, 2019, vai contando. Então, é muito interessante, é muito legal, ó. Assim, é raridade também, né? É legal pra
ter guardado, assim, de lembranças. Muito legal. Pensar, né, que a gente viveu a época que surgiu a Netflix. Deixa eu ver o que mais. Ai, gente, esse livro aqui me fez rir, me fez chorar. Clarice Lispector, A Hora da Estrela, é muito legal. A Macabea, tem até filme desse livro, mas é um filme bem antigo. Eu acho que tem ou tem na Netflix ou tem na Prime, não lembro. Mas é um livro que fez eu chorar e sorrir ao mesmo tempo. É muito legal, vale a pena ler também. A história da Macabea é muito legal. Deixa eu pôr ali no canto. Esses nem cabe mais livro, olha quanto. Temos livro do Fábio de Mello. Arte e Espiritualidade. Isso aqui é muito bom, gente. É muito, muito bom. Isso aqui até arrepia quem é religioso. Porque assim, tem religioso que não vê a arte como algo vindo do Senhor, sabe? É um dom do Senhor a arte. Quem consegue produzir arte de boa qualidade. E ó a grossura desse livro. Mas acho que todo crente devia ler esse livro. Monteiro Lobato, né? Natureza, livro de capa dura. É tão bonito esse livro. Ó. Então, autores clássicos também, né? Nossa, aqui é tanto livro que eu nem... É muito livro que a gente tem. Esse aqui também, ó. Eu li Temperamentos. Você é melancólico, você é colérico, o que você é? Esse livro tem o fleumático. O Johnny é o melancólico. Eu sou o colérico. Tem o sanguíneo. Então você consegue, até pelos traços às vezes do rosto, quem é sanguíneo, por exemplo, geralmente as pessoas sanguíneas têm um pouco do traço dos rostos, postura de andar, jeito de falar, forma de pensar. Então tudo é baseado numa pesquisa geral, né? Então você entender qual é o seu tipo sanguíneo, eu falo que eu sou uma colérica transformada por Cristo, né? Tem gente que pergunta, qual que é o seu signo? Eu não tenho um signo, eu não acredito em signo. Mas segundo, né, a população, quem nasce de março até abril é de Áries. Eu falo que então eu sou uma ariana transformada por Cristo. Por quê? O meu temperamento com o colérico ou com os arianos não comandam mais a minha vida e eu não me apego a isso. Porque tem gente que usa de amuleto, né? Eu sou colérica mesmo, por isso que eu me explodo fácil. Eu sou ariana, por isso que eu não levo desaforo pra casa, eu falo tudo que eu penso. Não, eu sou transformada. Então, se eu tenho esse jeito mais estressada, eu vou tentar me policiar para ser mais calma, ser mais mansa, porque é isso que a Bíblia me diz para ser mansa, né? Mansa e humilde de coração. Uma pessoa que é soberba, que é egocêntrica, ela não é humilde de coração. E isso eu estaria desagradando ao Senhor. E como o meu foco é agradá-lo, eu vou sempre estar orando para esse meu jeito, a minha característica ser moldada por Ele. Então a gente estuda, a gente lê livros para conseguir moldar melhor a nossa característica daquilo que é ruim. Porque você ser estressada geralmente é ruim. Eu não consigo ver um lado bom para isso. Talvez você consiga colocar quando tem uma discussão e você é mais estourada, talvez você consiga ali ser a pessoa que vai acalmar tudo, porque você vai se estressar muito ao ponto de todo mundo se acalmar, porque todo mundo ficou meio assustado, sabe? Não sei, tá tendo um pouco de lógica? Por exemplo,
Isso seria um exemplo bom, mas exemplo é ruim o quê? Você sempre vai acabar afastando as pessoas. É raro as pessoas que gostam de ficar muito perto de pessoas que são estressadas, falam alto, sabe, não tem paciência com nada. Então tudo eu acho que dá para ser mudado e moldado. Então esse livro ajuda você a entender o temperamento do outro. Se eu sei que o Johnny é mais melancólico, ele é mais na dele, introspectivo, eu vou respeitar esse momento dele. E ele sabendo que ele é assim, ele vai se esforçar para tentar conversar mais, para ser mais sociável nos momentos necessários, né? Porque ele não precisa ser sociável o tempo todo. Mas existem momentos que exigem isso da gente, né? Numa roda de amigos não dá para todo mundo ficar em silêncio. Então, a gente aprender nossos temperamentos vai fazer a gente ter uma qualidade de vida melhor e vai também a gente conseguir... O principal é isso, qualidade de vida, tá? Sempre penso que é a qualidade de vida. Então, os temperamentos é muito bom. É que eu não sei se eu acho que eu não tenho aqui porque eu emprestei para alguém e eu acho que não me devolveram. As 5 linguagens do amor. É muito interessante, porque aí você também consegue aprender qual é a forma que as pessoas gostam de ser amadas e como você gosta de ser amado. Por exemplo, o meu caso é tempo de qualidade. Tem pessoas que são presentes, afeto. Eu não sou muito de afeto, mas para mim tempo de qualidade. Se você vai estar perto de mim, então você vai estar perto de mim, a gente vai conversar, não vai ficar no celular, não vai ficar prestando atenção às vezes na TV, vai realmente estar presente no momento que estarmos juntos. E tem pessoas que nem ligam, tipo, vamos pensar no casal, né? Se você tá no celular ou não, beleza, mas você vai lavar a louça lá depois, que é atos de serviço. Pra pessoa, ela vai se sentir amada se o marido for ajudar na limpeza da casa. Tem mulheres que vão se sentir amadas quando são elogiadas. Tem mulheres que vão se sentir amadas quando elas forem tocadas, quando terem tempo de qualidade, quando receberem presentes. Então, cada um tem o seu jeitinho, né? Então, é interessante isso também, porque melhora muito o relacionamento, tá, gente? Então, tudo que é pra melhorar a nossa convivência, principalmente quando a gente fala de lar, né? Quem tem filhos ou mora com os pais, com os irmãos, a gente tem que procurar sempre evoluir para tentar ter um ambiente de paz, né? A vida já é muito difícil, né? Pra gente chegar na casa e não ter momentos de paz. Então é isso. Deixa eu ver. Gente, aí tem, tem o combo do Sherlock Holmes, a arte da guerra, a gente tem a tríade do tempo, que é muito interessante, A tríade do tempo, você consegue administrar melhor o seu tempo. Esse livro eu já li e é muito interessante. Você consegue colocar como prioridade aquilo que realmente importa, tá? Na minha ideia, eu vou falar por mim, a gente entende que a nossa prioridade é a nossa casa, é os nossos amigos. Primeiro a nossa casa, aí envolve também o trabalho e tal, e depois são as pessoas, que envolve família, amigos. Então você consegue também equilibrar isso, tipo, se eu comigo mesmo, estando bem primeiro comigo, alimentação, espiritualidade, exercício físico, que é muito importante, exame médico de rotina é muito importante. Eu estando bem já é um primeiro passo. Depois, eu com a pessoa que mora comigo, como que a gente tá? Então vamos aí ajeitar as coisas, deixar tudo certinho, pra gente ter uma convivência boa. Você viu como uma coisa puxa a outra? A gente entendeu o nosso temperamento, a gente entendeu a nossa linguagem de amor, a gente entendeu o que é a nossa prioridade, tudo vai entrando em harmonia.
E a gente colocar as prioridades no trabalho. Por exemplo, vou chegar na loja, eu já vou ficar mexendo no meu celular? Não, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir a loja, responder as clientes primeiro, limpar a loja primeiro, organizar a loja primeiro. O que eu vou fazer? Tá, o meu horário de trabalho vai ser de qual horário a qual horário? Vou responder clientes após o meu horário? O que eu vou fazer no meu final de semana? Você se organizar. Tá, sábado eu não vou trabalhar, mas então já vou planejar o meu sábado, vou fazer isso, ou não, vou descansar, vou ficar tranquilo. Você saber arrumar, organizar o seu tempo vai facilitar a sua vida e vai trazer paz para sua mente. Um dos motivos que nós ficamos muito ansiosos é por querer fazer um monte de coisa e no fim não fazer nada. E se a gente não estiver bem com o nosso corpo, com a nossa saúde, aí que nada vai para frente mesmo. Então, equilibra o seu tempo, organiza a sua agenda, dá para fazer isso vamos colocar em meia hora, tranquilo, para você conseguir reorganizar o seu tempo, gerenciar o seu tempo. Segunda a sexta eu vou trabalhar, final de semana eu vou aproveitar minha família. À noite vou ficar em casa, tranquilo, vou fazer os meus hobbies. Então tenta fazer isso. E é legal que esse livro, que ele também tem uns desafios que dá pra você fazer, ó. Tem até umas coisinhas que dá pra você fazer, tipo o diário lá que eu falei da Milagre da Manhã. Então é muito legal, vale a pena. Ó, esse livro, Uma Vida com Propósito, é muito bom. Esse que eu já li. Você já parou para pensar qual que é o seu propósito? O porquê que você tá aqui? Qual que seria a sua função no mundo? Só viver por viver? Eu entendo que a minha vida é feita para glorificar o Senhor. E como que eu vou glorificá-lo? Com as minhas atitudes, com o meu trabalho. Então eu vou fazer um bom trabalho, eu vou ser uma boa amiga, eu vou tentar ser uma boa esposa, uma boa filha. E com isso, fazer que as pessoas conheçam o Deus que eu acredito, né? E por acreditar e amá-lo, eu vou tentar tratar as pessoas da melhor forma possível e vou tentar fazer a diferença mesmo que seja pouco. Eu tratar bem uma cliente, um fornecedor, já me faz ser diferente, já faz eu ser uma boa pessoa. Você fazer uma piada, fazer outra pessoa rir, já é fazer a diferença na vida das pessoas. Então, eu acho que é legal a gente pensar qual que é o nosso propósito. Então, é um livro que vale a pena ler. Tá, eu não tô com roteiro, tá? Então, eu tô falando as coisas que eu tô tirando da minha cabeça, tá? E a minha cabeça, às vezes, buga. Então, faz assim, ó. Peneira o que é bom e deixa embora o que é ruim. Simples. A gente tem o devocional do livro, ó, que é um mini. Que aí você lê por dia, ó. Eu vou ler aqui, ó. Tendo uma vida comum, que é o dia 18. Cada um de vocês é parte do corpo de Cristo. E vocês foram escolhidos para viver juntos em paz. Colossenses 3,15. Depois, como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. Salmo 133. E aí, você leu isso, vai ter uma historinha, ó. Vai ter uma explicação, né? Deus quer que vivamos juntos. A Bíblia chama essa experiência de compartilharmos de comunhão. Então, depois tem a reflexão, você sentar e refletir sobre isso, tá? Como é viver em comunhão? E não é fácil, gente. É o livro que eu falei pra vocês. Como lidar com pessoas. Assim, é difícil conviver com a gente também, né? Penso assim, minha filha, é difícil viver lá com o irmãozinho, mas você também não é, né? Aquelas coisas. Então, eu sempre penso isso. Monique, você não é aquelas coisas. Você tem um temperamento meio forte também. Você é transformada por Cristo, mas, ó, tem aquele negocinho ainda que te deixa meio chata. Então, por favor, né? Menos. Então,
É isso. Esse aqui eu acabei de pôr. Tem Paulo Coelho, o Alquimista, que falam que é muito bom também, eu não li ainda. Deixa eu ver. Mais livros de música, palavra cantada. Quando eu tiver filho, se eu tiver, né, se Deus me agraciar com isso um dia, tem bastante livro de criança. Então é bem legal. Deixa eu ver o que mais. Tem o combo da Marvel, cortou minha cabeça, né? Ó, tem o combo dos livros da DC. Tem da Marvel. Tem... Ai, gente, tem um monte de livro aqui. Ó, achei o livro que eu falei pra vocês, O Milagre da Manhã. Ai, o diário. Olha só. Tem o Woody ali, ó, tentando fugir. Olha que legal o jeito que é. Tá vendo? Você grifa. Cadê, ó? Aí depois você escreve as coisas. Eu não escrevi aqui. Eu fui escrevendo numa folha à parte pra não estragar o livro. Mas é bem interessante, é bem legal. É como se fosse não uma agenda, mas sabe, tipo, vou começar hoje o Milagre da Manhã. Aí hoje você começa a preencher as coisinhas lá. Aí amanhã você preenche o dia seguinte. Então é bem legal, vale a pena. Às vezes quando eu tô meio assim, que eu não tô querendo acordar mais cedo, que eu tô com preguiça, e aí eu vejo que tá difícil, aí eu sempre pego o livro de novo pra ler, pra eu me recordar o quanto é bom acordar cedo, sabe? Deixa eu ver. O que mais? Tem Max Lucado. Tem bastante livro. Tem um do Flávio Augusto que é muito bom também, que é o... Flávio Augusto é muito legal, eu gosto muito de ver os vídeos dele e o jeito que ele fala. Então é muito legal. De empreendedorismo a gente também tem alguns. Aí tem livro de receita, né? O Johnny gosta de pegar livro de receita. A Mulher Cristã em seus ministérios, tipo, no que a gente pode ajudar, né? Como a gente pode servir tanto a igreja local como a nossa família, nossos amigos. É doido porque, assim, tudo envolve pessoas, né? E como todos os livros, até quando a gente fala de vida financeira, tem uns livros de vida financeira que é meio egocêntrico, né? Só a pessoa pensando em si, em si, em si. E eu não consigo concordar muito com esse negócio, sabe? De você juntar dinheiro só pra si. E você vê um monte de gente perto de você precisando. E você não conseguir pensar no outro, sabe? Só pensar em juntar. Pra mim, eu acho um pouco ruim isso. Então, eu nem pego muito livro assim. O que eu gosto... Caiu a caneta aqui. O que eu gosto é livro que me ensina, tipo, vida financeira, mas a parte matemática, a parte lógica, quando ensina sobre as porcentagens ou sobre os famosos juros compostos que trabalham por você a longo prazo, essas coisas ainda vai, sabe? Mas quando a meta é como fazer mais dinheiro, eu até tenho aqui, deixa eu ver eu não lembro se eu li, deixa eu ver se tá aqui. Que é sobre dinheiro. Eu não sei se é a arte de gastar dinheiro ou de ganhar o dinheiro. Deixa eu ver. Olha, é tanto livro que eu nem sei mais. Essa Bíblia eu ganhei de uma amiga minha, Love Star. É muito bonito. Aqui, ó, tem lugar pra gente escrever. É muito linda essa Bíblia. Bíblia a gente tem bastante também.
Ó, tem o livro do Ayrton Senna. Ó, Napoleão Hill. As 17 Leis do Triunfo. Eu não consigo ler esse livro. É um livro que não me pega muito, sabe? Eu não gosto. Ó, Vinícius de Moraes. É legal porque é clássico também. Tem o livro do Pondé, A Arte da Prudência. A Arte da Prudência é muito bom. Ó, Guia Politicamente Incorreto da Filosofia. É um pessoal meio doidão, ó. Então, é o Pondé também. Em algum lugar aqui eu tinha o livro de coisas financeiras, mas eu não tenho muito. Olhando aqui, eu vi que o meu nicho ainda tá muito nisso, né? De religiosos e artes. E também interpessoal, né? Em relação a mim com as pessoas. Então, essa é um pouco da nossa biblioteca. A gente tem um monte de livro aí na nossa lista de compra. A gente vai na Bienal mês que vem. E tomara que Deus dê graça, a gente consiga levar um dinheirinho pra gente conseguir comprar os livros que a gente quer. E, ó, esse livro aqui também, deixa eu só mostrar ele. É do Joko Willink. É bem facinho de ler, muito curto, muito curto. Descubra seu desejo, procure sua disciplina e terá liberdade. Você se autodisciplinar. E, de novo, tem tudo a ver com todos os outros livros. Disciplina é liberdade. É quando você começa a comandar o seu corpo. Tipo, não é o sono que te comanda. Você sabe que você tem que acordar cedo porque seu dia vai ser muito mais produtivo. Então, a liberdade é essa. Você decidir que você vai acordar cedo porque é bom pra você. Mas não, às vezes a gente deixa o sono nos comandar. Ai, não, vou dormir mais 5 minutos. E esses 5 minutos vira mais 1 hora. Então, disciplina é liberdade. Então, é um livro bem curtinho, simples. Até repetitivo, falar a verdade, viu? Vocês vão ver que tem muitas páginas que parece que tá falando a mesma coisa. Mas parece que a nossa vida é tão simples resolver os problemas que às vezes tem que ficar falando várias vezes de formas diferentes para entrar na nossa cabecinha. Então, mas é um livro muito bom, viu? Vale a pena. É livros que vale a pena. Cadê? Eu acho que é isso. Porque agimos como agimos. Tem o livro dos Mormons, eu não li. Eu ganhei de presente, então eu tenho aqui porque eu ganhei de presente. Mas não é a minha regra de fé. Eu ajudei uma vez as crianças e foi bem fofa, porque eles deixaram um recado, tudo. Então eu tenho assim como recordação, tá? Eu acredito que um dia Jesus Cristo, Salvador, vai alcançá-los também, né? Deus vai alcançá-los e eu não entendo muito bem a religião deles, tá? Mas são pessoas do bem, pelo menos os líderes de jovens que eu conheci, o pessoal que vai lá são pessoas muito do bem. Falar a verdade pra vocês, eles são mais do bem do que algumas pessoas que eu conheci que se diziam cristã, né? Mas tá aqui guardadinho, de recordação de um trabalho que eu fiz de um evento de dança que eu participei. E aí eu coreografei a gente fez um teatro e uma dança, um musical, né? Aí eu ganhei de presente junto com a minha bailarina. Aqui é um livro, ó, Maturidade Cristã,
que foi um estudo que eu fiz com as mulheres lá da igreja. Projeto 5 é um projeto de valorizando as escrituras, que é legal pra gente ensinar as crianças, sabe, de uma forma mais lúdica, mais simples. Tenho também o Pequeno Príncipe, olha que legal. O Pequeno Príncipe é um clássico, né? É tão fofinho. Essa capa aqui é tão linda. Então, ai, gente do céu. Ainda tem um monte lá atrás. Tá. Outro dia eu faço um vídeo 2, porque esse deu 50 minutos e nem sei se o pessoal vai assistir até agora. Mas é isso, um pouquinho da nossa biblioteca. Um beijo, dá um like no nosso vídeo. Muito obrigada. E que livro você acha que eu deveria comprar para ler, que é muito interessante? Ou que livro vocês falam assim, nossa, mas esse livro aí que você tá lendo é ruim, hein? Deus me livre. E qual livro você pensa assim, esse eu vou comprar? Então deixa nos comentários, porque vocês já me ajudam. E é isso. Beijo, fui!